Olá, terceiro ano! Estamos de volta com a disciplina de ciências, faremos uma revisão da aula anterior, onde nós estudamos sobre o dia e a noite e pegamos como referência essa imagem, e observamos, o que é possível enxergar durante o dia, o que é possível enxergar durante a noite e o porquê. E nós aprendemos que quando o céu está claro, nós temos o dia. E quando o céu está escuro, nós temos a noite. E durante o dia, com os raios solares, não é possível ver muita coisa. A gente olha logo para o céu, e os raios solares muito fortes nas nossas vistas, e daí a gente não consegue ficar olhando por muito tempo. Já à noite, conseguimos observar aqueles pontos, brilhosos, que são as estrelas. E quando o tempo está chuvoso, aí observamos outras coisas, raios, ouvimos os trovões e por aí vai. Então, nós falamos também sobre o movimento de rotação, o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, E esse movimento ele demora cerca de 24 horas, ou seja, um dia para acontecer. Nós já falamos em outras oportunidades, em outros bimestres, sobre o movimento de translação. Também falamos sobre o movimento de rotação. Mas hoje, como o nosso estudo é um ir e vir nas disciplinas, nós faremos essa revisão também sobre o movimento de rotação, que foi falado na aula anterior. Esse tempo que a Terra demora para girar ao redor dela mesma equivale o quê? A um dia, 24 horas. E daí eu mostrei para vocês os raios solares, a Terra aqui dividida entre dia e noite, para vocês observarem, a parte mais clara dia, a parte mais escura noite. O eixo imaginário, que é a parte de baixo, e o movimento de rotação, acontecendo aqui, é quando a Terra gira em torno dela mesma, é diferente do movimento de translação, ok? E dentro desses movimentos, nós falamos sobre o Sol, que o Sol é a estrela mais próxima da Terra, Ela nos fornece o quê? A luz, o calor, que são essenciais para que haja vida onde? No nosso planeta. A luz do Sol é tão intensa, ela é tão intensa que durante o dia nós não conseguimos enxergar outras estrelas que estão presentes no céu. Assim só podemos observar as demais estrelas quando o Sol se põe, quando vai entardecendo, aí a gente consegue observar, porque a luz é muito forte, em nossas vistas. Daí nós falamos também da Lua, que a Lua é um astro que orbita, ao redor da Terra. Ela é um satélite natural, Satélite é um astro que orbita outro astro. E por ela ser muito, muito brilhante, conseguimos facilmente observá-la no céu durante a noite. E aí nós falamos sobre as crateras, na Lua, pedi para vocês observarem as crateras, As crateras aqui, na Lua, As crateras são essas aberturas, muito grandes no solo, semelhante a um buraco gigante. Nós falamos também sobre os planetas, que além do Sol e a Lua é possível observar no céu noturno os planetas que estão próximos da Terra. Quando se olha para esses planetas daqui da Terra, percebemos o quê? Que eles se assemelham às estrelas. Assim como a Lua, os planetas não possuem luz própria e apenas refletem a luz solar, a luz do Sol. Nós vimos também que, como curiosidade, nós falamos na aula anterior, que visto da Terra, Vênus é o mais brilhante de todos os planetas. Por quê? Suas nuvens contribuem para esse fato, refletindo a luz do Sol. Como a órbita de Vênus acompanha o Sol, é mais fácil vê-lo ao entardecer, pouco antes do entardecer, do amanhecer. Entardecer não, pouco ao entardecer ou pouco antes do amanhecer. É por isso que Vênus às vezes é chamado de estrela da tarde, estrela de véspera, estrela da manhã ou estrela d'alva. Nós falamos isso tudo também no estudo anterior.
Falamos sobre estrelas, né? As estrelas que vemos durante a noite, elas são tão brilhantes quanto o Sol. No entanto, por estarem muito distantes da Terra, nós as enxergamos como pequenos pontos luminosos no céu. Existem as estrelas espetaculares, né? Que são as estrelas binárias. Ela é composta de duas estrelas que giram uma em torno da outra, aí fica parecendo que tem só uma, mas são duas. Como elas são próximas entre si, muitas vezes parecem ser apenas uma quando vista da Terra. Nós falamos também sobre constelações, né? As constelações são figuras chamadas de constelações, né? Que os povos da antiguidade eles formavam linhas imaginárias entre as estrelas, criando figuras. Essas figuras são chamadas de quê? De constelações. E existem 88 constelações que, dentro dessas 88 constelações, podemos incluir figuras de animais, objetos, deuses e heróis. E daí nós falamos, né, sobre pontos, né, que representam as estrelas. Dentro dessas constelações, nós falamos as constelações de Escorpião. Né? Nós ligamos até os pontos nas atividades, né? Durante a atividade, para poder fazer a imagem, representar a imagem do escorpião. Bem, nós falamos sobre essa constelação do escorpião no céu noturno, né? E foi pedido também durante uma atividade para vocês circularem, né, essa constelação. Aqui na página 126, tá? Foi pedido para vocês realizarem essa atividade também. Bem, o que tem que ficar bem claro, né, para vocês, que o que torna claro durante o dia, né, e o que se torna mais difícil de visualizar durante a noite, né? Bom, vamos lá. Dentro dessa sessão, né, que foi falado como a Terra se movimenta, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, né? Se vocês já observaram o céu na região onde vocês moram, quais os astros que vocês já conseguiram visualizar. Bem, dentro disso tudo aí, né, nós podemos observar que os raios solares, eles são muito fortes, ó. Olha aqui, ó. Olha os raios, né? Como eu falei, que fica difícil, né? Fica muito difícil ficar olhando para o sol durante o dia, né? Fica muito difícil porque os raios solares batem na nossa visão e acaba o quê? Acaba deixando tudo muito claro, a vista fica dolorida e daí você não consegue observar muita coisa, né? Por isso que a luz do sol é chamada de luz intensa, né? O sol ele tem essa luz própria, né? E mediante as crateras que falamos da Lua, quando olhamos para a Lua, podemos observar que há algumas crateras na superfície dela, como nós vimos na imagem, né? Essas crateras foram causadas por rochas que vagam no espaço e acabaram se chocando contra a Lua. Por isso que tem essas crateras, tá? Bom, em relação às estrelas, né, nós sabemos que as estrelas, elas são tão brilhantes, né, quanto o Sol. Só que nós só conseguimos observá-las à noite, né, porque à noite não tem esses raios solares, essas claridades, né, que não tem nada que nos impeçam, né, de observar os pontos luminosos que são as estrelas. E
Uma constelação que pode facilmente ser observada durante a noite no Brasil, entre meses de março e setembro, é a do Escorpião, tá? Entre esses 2 meses, março e setembro. Ao olhar para as estrelas que formam essa constelação, é possível ver o corpo do escorpião com um ferrão na cauda e com pinças próximo à cabeça, tá? Essa também é uma das curiosidades do nosso livro, tá? Por isso que foi pedido para a gente fazer aquele liga-pontos, tá? Que eu mostrei anteriormente. Então, essa é a revisão, tá? A revisão da aula anterior de ciências sobre o dia e a noite, né? Eu espero que vocês tenham compreendido melhor essa questão, né, de observar, né, como o livro mesmo nos mostra, né, de entrada, o que é possível observar na noite, né, o que é possível observar durante o dia, né, identificar as diferenças entre o dia e a noite por meio da observação do céu, reconhecer os astros visíveis, né, compreender a relação entre o movimento de rotação e translação da Terra, as ocorrências do dia e da noite, né? Entender o que torna o céu azul durante o dia, compreender a atmosfera e as funções dela, conhecer a composição e as características de tudo isso. Então, assim, a terra, né, o ar e o solo é muito importante, né? O céu e a atmosfera terrestre também, e tudo que nela há. Então, e esse foi o nosso estudo, né, de compreensão da aula passada, para que a gente possa estar fixando mais sobre o dia e a noite, ok? Um beijo para vocês, tá? E até já!